Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos diariamente a primeira obra codificada da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e essa obra é o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na introdução. Hoje vamos começar o item 16. O penúltimo item da introdução. E Kardec está trazendo para nós as objeções que foram feitas sobre a doutrina. E ele as está como que desconstruindo, né? Mostrando que essas objeções não são realmente censuras capazes de desqualificar. Né? Essas objeções não chegam a um nível de desqualificar o que quer que seja, porque são feitas por pessoas que, no fundo e no raso, desconhecem o que é a doutrina espírita. Até para nós criticarmos algo, temos que conhecer muito bem, não é? Vamos pensar aqui nos críticos de arte, nos críticos de música, nos críticos da gastronomia. Eles são expert nesta matéria e aí sim podem chegar e vir e criticar. No caso, na ciência, da mesma forma. Um astrônomo talvez possa criticar o estudo de um outro astrônomo. Mas aqui, no que se refere à doutrina espírita, Kardec deixou muito claro que esses outros cientistas de outras matérias não são senhores da matéria espiritismo e, por isso, as suas críticas são muito, muito incipientes. Então, vamos lá. No item 16, diz-nos Kardec: resta-nos examinar duas objeções, únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Então, eles não negam que ali existe um fenômeno. Se existe um fenômeno, passível de ser estudado. Agora, o que eles não admitem é que ele seja promovido por espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, né, fazem essas objeções, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Então, Kardec diz que elas são racionais, não diz que elas são corretas. Né? Entende-se, não é uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Entende-se, mas não é trazido base para sustentar. Bom, não vou adiantar o assunto. Então, segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado em que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual pode dar testemunho toda pessoa que estudou o magnetismo. Não vamos esquecer que Kardec, antes de se dedicar à doutrina espírita, estudou por 35 anos o magnetismo. Então, ele não está falando aqui de magnetismo por ter ouvido falar. Ele estudou durante 35 anos o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Está falando do magnetismo. O círculo das percepções intuitivas se estende além dos limites da nossa concepção ordinária. Assim, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no seu estado normal. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Concordamos realmente
em que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Contudo, uma observação atenta e prolongada mostra uma porção de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, dizemos, como aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Em seguida, iremos lhes opor duas considerações tiradas de sua própria doutrina, o magnetismo. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Quem revelou a doutrina espírita? Precisamente esses mesmos médiuns, cuja lucidez exaltais. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que auriram de si mesmos? Se eles estão tão lúcidos, por que eles vão atribuir aos espíritos e não a si mesmos na sua lucidez? E todos, do mundo inteiro? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas, ou seja, não encarnadas? De duas coisas uma: ou eles são lúcidos ou não são. Se o são, lúcidos, se temos confiança na sua veracidade, não poderíamos, para sermos coerentes, admitir que não estejam com a verdade. Certo? Então, eles mesmos diriam: olha, eu, no estado alterado de consciência, consigo aurir essas informações do éter. Não diziam isso, os médiuns. Não estavam lúcidos? É o que ele diz. Ou estavam lúcidos, ou não estavam lúcidos. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, como dissemos, seriam idênticos no mesmo indivíduo. Não, isso eu ainda não tinha lido. Então, vamos lá. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, ou seja, magnetismo e não mediúnico, seriam idênticos no mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa usar uma linguagem discordante, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Então é o médium que aure de si mesmo aquelas informações no estado alterado de consciência. Mas por que ele hoje vem e diz uma coisa? Amanhã ele vem e diz outra coisa. Claro, são espíritos diferentes. Mas se for ele, na sua lucidez de estado alterado de consciência, daria a mesma informação sobre a mesma coisa. Não é? Em falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium, esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade da fonte, não é o próprio médium. Então, existe uma fonte externa, mais de uma, aonde o médium aure essas informações, não dele. Ou seja, não é do magnetismo, não é uma área do magnetismo, é da mediunidade, é da ciência espírita. Então, se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é preciso que as procuremos fora do médium. Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, essa primeira que nós vimos, ele as recolhe do meio ambiente. Então, ele, num estado alterado de consciência, ele não aure numa lucidez de si mesmo essas informações. Não, ele aure essas informações do ambiente.
ainda dentro da visão do magnetismo. Então, a escolha do meio ambiente. O médium seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Aquela telepatia. Ele capta os pensamentos de cada um e lá registra. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de algumas delas. Claro, se ele é áudio do ambiente, não é dele. Tem que ser de alguém. Tem que ser de alguém. Encarnado, na sala. Assim que os que não reconhecem ser um ser extracorpóreo dizem ou é magnetismo, não é? Ou áudio de si mesmo, ou áudio do meio ambiente, ou seja, das pessoas que estão naquele ambiente. Então, para que isso aconteça, o que ele diz tem que ser conhecido de uma das pessoas que estão ali presentes. Não se pode negar, e isto constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Sim, podem atrapalhar. Também podem não atrapalhar. Isso depende, né, da mente estar favorecendo o fenômeno, num estado mais elevado de vibrações, em prece, e não ali perturbando o ambiente com seus próprios pensamentos, com dúvidas, com sentimentos de contestação ou mesmo de revolta com o que está acontecendo ali. Isso ia criar um ruído enorme e poderia afetar, sim, a qualidade da manifestação. No entanto, essa influência é bem diferente da que se supõe existir. E daí a que o médium seja um eco do pensamento daqueles que o rodeiam. Desculpe, isso vou reler, não foi bem lido. No entanto, essa influência é bem diversa da que se supõe existir. E daí a que o médium seja o eco do pensamento daqueles que o rodeiam, vai grande distância. Quer dizer, não dá para misturar as coisas. Visto que milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário, e ele vai explicar por quê. Isto é um grave erro que prova, uma vez mais, o perigo de conclusões prematuras. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar e, não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-no do seu modo. A teoria delas seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos assistentes, ou seja, das pessoas que estão ali no ambiente, que essas comunicações que os médiuns recebem frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, elas não se deixam vencer tão facilmente. Então refletem as ideias de quem está ali. Mas e se não refletir? E se ninguém que está ali jamais tenha pensado no que está sendo dito? Se, mais ainda, forem contrárias ao que está sendo dito, como se justificaria, então, que o médium estaria aurindo as informações do meio ambiente? Não faz nenhum sentido. E ele continua dizendo: respondem que a irradiação do pensamento não fica limitada ali ao ambiente. Então, o médium poderia estar captando pensamentos que estão além das paredes da sala. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se não áureas inspirações ao seu redor,
ele as vai buscar fora, na cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Ou seja, eu vou acreditar que ele vai pegar em outras esferas, mas não acredito em espíritos. E acabou por aqui. Ele continua amanhã falando sobre isso. Esse item 16 é um pouco maior, porque, como ele vai dizer, como são objeções até racionais, vamos dizer assim, os argumentos de Kardec precisam ser mais elaborados. Por quê? Porque são questões racionais. Magnetismo, mas espera aí, mas e isso, e isso, e isso? Não faz sentido. É claro que nunca vamos esquecer que quando a pessoa quer defender determinados interesses, você pode mostrar para ela que a água é insípida, inodora, incolor, e ela vai dizer que não é bem assim. Bem, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.